Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Bom, nessa aula 27 a gente vai dar fim ao capítulo de análise combinatória e junto com isso vai ser o fim da nossa primeira parte do material que trata dessa área de números, tá? Na última aula de hoje, né, que sai às 19 horas, a gente vai começar a falar da parte de álgebra, tá? Então já fica ligado no canal para não perder, tá? Mas aí antes de chegar nessa parte, vamos fazer as três questões que faltam, então, da análise combinatória, começando agora. Questão 84, Enem 2022. Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1.000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Atualmente, ela oferece 7 modelos de carros com dois tipos de motores, 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, existem três escolhas possíveis: central multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro, podendo o cliente optar por incluir um, dois, três ou nenhum dos opcionais disponíveis. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é. Então, primeiro de tudo, se coloca no lugar do cliente, tá? Você vai lá escolher um carro, aí pelo que está na questão, você vai ter que escolher um modelo, um tipo de motor, os opcionais e a cor do seu carro, tá? Aí vão acompanhar o enunciado, ó. São 7 modelos de carros, tá? Então, na hora de escolher o modelo, eu vou ter 7 maneiras de fazer essa escolha. Além disso, a gente tem dois tipos de motores, né? Que é o 1.0 e o 1.6. Então, são duas alternativas para gente. E aí tem que ficar ligado nessa parte dos opcionais, porque é meio enganoso isso aqui. Se você não ficar ligado, pode dar ruim. Porque olha só, aqui está dizendo que você tem, em relação aos opcionais, três escolhas: a central multimídia, a roda de liga leve e o banco de couro. Só que aí você não vai poder colocar um 3 ali. Por quê? Você colocar um 3, você estaria entendendo que eu poderia escolher um dos três. Só que olha o que acontece. Ele fala que o cliente pode optar por incluir um, dois, três ou nenhum. Então a pessoa poderia colocar um, poderia colocar dois, poderia colocar três ou poderia colocar nenhum. Então a parte do opcional não é tão direta assim, tá? Aí para isso, o que eu vou sugerir que vocês façam? Eu vou fazer um cálculo à parte aqui embaixo, tá? Então vou pegar aqui os nossos opcionais, tá? E aí a gente vai listar, ó. O que são os opcionais? A gente tem a central multimídia, vou usar um C aqui, a roda de liga leve e o banco de couro. Imagina você, cliente, está lá comprando o carro. O que acontece? O cara vai perguntar para você: você quer central multimídia no seu carro? O que você pode responder? Sim ou não. Então você tem duas opções de resposta. E aí, por conta disso, você tem aqui duas alternativas para central multimídia. Aí ele vai falar: e roda de liga leve, você quer? Mesma coisa. Sim ou não. Duas possibilidades. E o mesmo com banco de couro, você quer? Sim ou não. Duas opções. A gente vai usar o princípio fundamental da contagem aqui, que basta eu multiplicar esses três valores, 2 vezes 2 vezes 2, para você poder encontrar 8. Então eu tenho 8 maneiras de comprar os meus opcionais. Reparem que o nenhum está incluído, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque como são só 8, não tem muita dificuldade para listar isso. Porque, por exemplo, quem são as 8 possíveis? Eu poderia comprar só a central multimídia, só as rodas de liga leve ou só os bancos de couro. Isso seria colocando um opcional. Poderia colocar dois opcionais. Aí poderia ser, por exemplo, a central e a roda, a central
e o banco, ou então a roda e o banco. Poderia colocar central, roda e banco, os três, assim como poderia colocar nenhum. E aí repara, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maneiras diferentes de escolher os opcionais. Tranquilo? Então, tanto faz você listar, que é pequeno, se fosse um valor maior já ficaria um pouco inviável, ou simplesmente fazer a conta analisando que para cada item é sim ou não, tá? E além disso, tem a cor. Só que a cor é a questão, né? A pergunta é sobre as cores. Então, como eu não sei o valor, vou chamar de X. Vou até colocar, esqueci de trocar a cor da caneta aqui. X. E aí a gente vai aplicar o princípio multiplicativo. Porque na hora de você montar o carro, a composição toda é dada por cada escolha que você fez. Então eu consigo fazer 7 vezes 2 vezes 8 vezes x. Esse é o total de configurações diferentes que eu consigo. E pelo que está no enunciado, a montadora ela afirma que são mais de 1.000 configurações. Ou seja, esse valor multiplicado que a gente fez aqui em cima agora tem que ser um valor maior do que 1.000, tá? Para poder dar as mais de 1.000 configurações. Então eu vou ter que resolver essa inequação que está escrita aí. Inequação a gente resolve de maneira similar à equação, tá? É isolar o x. Então, ó, já vou começar deixando o x isolado, vou repetir o maior, vou repetir o 1.000. Aquele 7 vezes 2 vezes 8, ele está multiplicando o x, falta um zero aqui, né? Então ele vai dividir o 1.000. Você pode diminuir sua conta aqui dividindo o 1.000 por 8, né? Os 2 por 8, né, no caso, vai ficar 1 embaixo e 125 em cima. E aí vai ficar 125, embaixo 7 vezes 2 vezes 1, 14. Para descobrir quem que é o x, basta pegar o 125 e dividir por 14. 125 por 14 vai dar 8 e vão sobrar 13, tá? Para continuar a conta, passamos para os décimos. 130 por 14 vai dar 9 e vão sobrar 4. E aí, essa conta ela vai continuar, tá? Vai dar uma dízima periódica. Então, a gente vai aproximar esse valor aqui para 8,9. Ou seja, o x tem que ser maior do que 8,9. A pergunta é qual que é a quantidade mínima de cores que tem que ter para poder passar de 1.000. A quantidade mínima é o primeiro valor inteiro que passa desse 8,9, ou seja, são 9 cores, tá? E aí a nossa resposta vai ser a letra B. Tranquilo? Vamos passar para a próxima questão. Questão 85, Enem 2022. No ano de 2015, o Brasil enfrentou uma grave crise hídrica. O diretor da empresa de abastecimento de água e saneamento do estado de São Paulo afirmou no dia 27 de janeiro de 2015 que não estava descartado um possível racionamento em toda a capital. Segundo o diretor, para ampliar a economia de água praticada durante esse período, em uma semana seria necessário escolher 2 dias não consecutivos para fornecimento de água e nos demais 5 dias seria interrompido o fornecimento. De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos os dias para fornecimento e para interrupção de água nessa semana? Então, olha só, você vai trabalhar com uma semana cheia e aí você tem que escolher 2 dias para ter fornecimento de água e os outros 5 dias não vai ter fornecimento. A gente vai usar uma codificação para a questão aqui que vai ser o seguinte, ó. A gente vai usar o F para poder representar o fornecimento e vamos usar a letra I para representar a interrupção. E aí, tem essa questão de não poder escolher 2 dias consecutivos. Então,
Eu vou exemplificar aqui dois casos que poderiam acontecer. Então imagina que a semana aí, ela começa no domingo, né? De fato ela começa e vem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Uma configuração possível seria, sei lá, eu colocar para fornecer no domingo e depois só na quinta-feira, de forma que no restante da semana não teria água, tá? Isso aqui é uma configuração válida, porque o fornecimento não está em dia consecutivo. Por outro lado, se eu, por exemplo, coloco na terça e na quarta o fornecimento, isso aqui daria problema para gente. Isso aqui não seria válido, porque aqui eu peguei dias consecutivos. E aí, o método que a gente vai utilizar aqui para poder resolver essa questão vai ser uma solução destrutiva. O que é a solução destrutiva, né? Ou desconstruída, tanto faz. A gente vai fazer o cálculo como se não tivesse restrição. Depois a gente vai fazer o cálculo justamente do que não pode acontecer, que são os dias consecutivos, e aí a gente subtrai os valores para deixar só os que podem. E isso é porque se a gente tentar fazer direto o que pode acontecer, vai dar algumas complicações, a conta vai ficar um pouco mais enjoada, tem muito detalhe. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer então é o total, no caso, sem nenhuma restrição. Então, total sem restrições. Então, nesse total sem restrições, o que a gente está fazendo é, a gente vai estar ordenando, né, escolhendo aí a posição de dois Fs, que são os dois dias de fornecimento, e de 5 letras Is, que são as interrupções, tá? Então, basicamente, isso aqui, quando a gente fala de ordenação, a gente está falando de permutação. Se você já estudou esse conteúdo, você vai lembrar que permutação é uma ordenação que você faz de uma determinada quantidade de objetos. No caso aqui, a gente tem um total de 7 letras, só que eu tenho repetições. Aqui eu tenho duas, são dois Fs, né? E eu tenho 5 Is. Então eu vou ter repetição. Então imagina que eu quero formar, isso aqui vai lembrar questões de anagrama. Eu quero formar um anagrama usando dois Fs e 5 Is, tá? E aí eu estou ordenando exatamente a semana. Para poder ordenar 7 letras, a gente sabe que a gente usaria o 7 fatorial, tá? Ou se você quiser representar com a fórmula, é a permutação de 7. 7 fatorial. Que é o quê? O que é o 7 fatorial? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, até o 1, que na verdade você está posicionando cada letra no dia da semana, tá? Só que como tem repetição, o que acontece quando tem repetição? Se eu trocar uma letra por ela mesma, por uma letra que é igual a ela, se eu trocar um F por um F, a sequência não muda, né? A sequência é a mesma. Os Fs não são diferentes. Eles são o mesmo F. São dois, mas está diferente. Então, nesse set fatorial, eu estou contando essas trocas de F com F, de I com I. Não são sequências novas, são sequências repetidas. E aí eu tenho que tirar as repetições. Eu tenho que tirar as repetições dos dois Fs e dos 5 Is. 5, né? Estranho, né? 5 Is. Para isso, a gente vai dividir. Você desconta, como em cima foi multiplicação, para descontar eu vou ter que fazer uma divisão. Então você tira a ordenação dos dois Fs, 2 fatorial, e tira a ordenação dos 5 Fs, dos 5 Is, desculpa, 5 fatorial. Agora é questão de abrir essa conta. Se eu fosse abrir aquele 7 fatorial, ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, só que eu não preciso continuar essa conta. Por quê? Porque embaixo tem um 5 fatorial. Então eu posso interromper aqui e representar esse 4, 3, 2, 1 lá no 5 fatorial. Embaixo eu vou abrir o 2 vezes 1 e eu vou deixar o 5 fatorial desse jeito que está. Por quê?
porque eu tenho multiplicação em cima e embaixo e tem o mesmo valor. Posso cancelar. Eu também posso dividir aqui o 6 e o 2. Vai ficar 3 em cima e 1 embaixo. E quando você multiplica 7 por 3, você vai encontrar 21. Então, se eu não colocar restrição, eu consigo fazer 21 distribuições desses 2 dias de fornecimento. E, consequentemente, os 5 dias de interrupção. Agora o que a gente vai fazer é justamente o contrário do que eu quero. Eu quero agora com 2 dias consecutivos. Tá? O fornecimento vai ser em 2 dias consecutivos. Já que ele vai ser em 2 dias consecutivos, o que vai acontecer? O F vai estar coladinho no F, vão estar juntos. Não vai ter nenhum I entre eles. E com isso, eu posso tratar esse FF como uma letra só. É um conjunto, tá? Vou até destacar aqui. Isso aqui é um conjunto fechadinho, tá? E é isso que a gente vai considerar. E aí os outros i's estão separados, juntos, enfim. Eles estão livres ali, tá? Aí repara que agora a gente tem, diferente do anterior, nós temos 6, aí entre aspas, letras. E agora a gente só tem essa repetição aqui de 5, tá? Então na hora de montar a nossa conta, vai ser uma permutação de 6. Lembra que eu estou tratando o FF como um só. Então isso aqui seria 6 fatorial. Só que eu tenho a repetição dos 5 i's. Então aqui eu vou ter que tirar esse 5. Então eu vou dividir por 5 fatorial. Vou abrir o 6. Vai ficar 6 vezes 5. Vou interromper o fatorial para poder cortar com o de baixo. E aí sobrou só o 6. E aí pronto. Então a gente tem 21 combinações possíveis e dessas, 6 está o fornecimento em 2 dias consecutivos. O que a gente quer é o que sobra. Então você pega os 21, tira os 6 que não podem e aí vai dar 15. Então eu consigo distribuir de 15 maneiras diferentes sem que tenha 2 dias consecutivos. Então a resposta correta vai ser a letra C. Tranquilo? Vamos para a última questão. Questão 86, Enem 2022. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadros de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Então vamos lá, ó. Eu só posso fazer o deslocamento para cima ou para a direita. Então, ó, vamos codificar mais uma vez. Então, para a direita a gente vai usar um D e para cima a gente vai usar um C. Olha só o que acontece, o que acontece nessa questão. O André vai sair aqui da casa dele e ele quer chegar lá na casa do Bernardo, tá? Então o André vai sair daqui e vai chegar lá no Bernardo. Reparem que, independente do caminho que ele fizer, como ele só pode ir para a direita e para cima, o que vai acontecer? Ó? O Bernardo ele está nessa linha aqui. Ó. Da casa do André até a linha vertical da casa do Bernardo, você tem 4 deslocamentos, certo? Ele vai ter que deslocar 4 para a direita. E se você olhar aqui, ó, a linha vai ser que agora, pegando pela linha horizontal, se você pegar esse trecho aqui, você vai ver que são
3 deslocamentos para cima, tá? Então, ó, o André, ele vai ter que fazer 3 para a direita, aliás, 4 para a direita, né? Desculpa. E 3 para cima. É isso que ele vai ter que fazer, tá? O detalhe é que ele não vai poder, ele não quer, né? Sei lá por qual motivo, ele não quer passar pela casa do Carlos, tá? E essa questão, ela vai lembrar a questão 85. Se você não viu, é até interessante que você veja. Que a gente vai desconstruir a questão. É uma maneira destrutiva, tá? Como quiser definir. É difícil a gente montar diretamente os caminhos que não passam pela casa do Carlos. É mais fácil a gente fazer o quê? Calcula o total de caminhos que eu posso fazer, depois você calcula o caminho passando pela casa do Carlos, e aí você faz a diferença, porque o que sobrar é o que não passa lá, tá? Então, ó, o André ele vai ter que deslocar 4 para a direita e 3 para cima. Então, basicamente, o que a gente vai montar aqui é a sequência que ele vai fazer, porque ele pode começar indo para cima, ele pode começar indo para a direita, ele pode fazer os 4 para cima, os 3 para cima, depois os 4 para a direita, ele pode ficar alternando. Então, isso aqui é uma questão de ordenação, uma questão de permutação, tá? Então, reparem que são 7, se você olhar aqui, ó, são 7 deslocamentos, tá? Que ele vai ter que fazer. Só que aí você tem uma repetição de 4 para a direita e uma repetição de 3 para cima. Então, ó, vamos ver onde a gente fez na 85 para quem assistiu, ó. Total sem restrições. O que vai acontecer no total sem restrições? Vai ser uma permutação de 7, que são 7 movimentos, ou seja, 7 fatorial, só que eu tenho que descontar as repetições, repetição de 4 e repetição de 3. Então eu vou tirar a ordenação dos 4 movimentos para a direita, né, porque tanto faz, se eu trocar um D por um D, dá na mesma. E a repetição dos 3 Cs. Vou abrir o 7 fatorial, vai ficar 7, 6, 5, 4. Como tem um 4 fatorial embaixo, eu vou parar aqui, vou esconder o 3, 2, 1, juntar no 4 fatorial. Vou manter o 4 fatorial embaixo, eu vou abrir o 3, 2, 1. Isso para poder cortar esse 4 fatorial. Reparem que embaixo está dando 6, e aí eu tenho um 6 em cima, podemos cancelar. Sobrou simplesmente 7 vezes 5, que é 35. Então, o André ele consegue ir para a casa do Bernardo, se eu não botar restrição nenhuma, somente essa da direita e para cima, de 35 maneiras, tá? Agora a gente vai calcular passando por C, tá? A gente vai olhar se ele passar pela casa do Carlos. Então, o que a gente tem que fazer? Vai ter que quebrar em 2. A gente vai ter que fazer do A para o C e do C para o B, tá? Então, ó, do A para o C, vamos olhar no desenho, ó. Aqui, ó, do A para o C, nessa linha aqui, você tem que fazer 2 para a direita e 2 para cima, concorda? Não importa a hora que você vai fazer, mas vai ter que fazer 2 para a direita e 2 para cima. Então aqui a gente vai ter D e D, C e C. Ou seja, vão ser 4 deslocamentos, só que eu vou ter repetição de 2 e de 2. Então vai ser uma permutação de 4 com repetição de 2 e 2. Então é 4 fatorial e vou descontar a repetição do D e a repetição do C. Vou abrir o 4, 4, 3, 2. Vou abrir o primeiro 2 e vou deixar o outro. Podemos cortar aqui 2 fatorial com 2 fatorial e podemos dividir 4 por 2. Vai sobrar simplesmente 2 vezes 3, que é 6. Então, ó, de A até C, eu consigo fazer de 6 maneiras. Agora, fazendo de C até B. Vamos olhar no mapa, ó.
Do C até o B, são 2 para a direita e 1 para cima, certo? Então, ó, 2 para a direita e 1 para cima. Vou ter agora só 3 deslocamentos com repetição de 2. Então vai ser uma permutação de 3 com repetição de 2. Então é o fatorial dos 3 que eu vou fazer, dividido pelo fatorial das duas repetições. Vou abrir isso aqui, 3 vezes 2 fatorial. Vou poder cortar o 2 fatorial e vai sobrar simplesmente o 3. Então de C para B são 3. Aí pensa agora, ó, eu tenho 6 maneiras de ir de A para C e 3 maneiras de ir de C para B. Então para fazer o caminho todo de A até B, basta que a gente faça o quê? 6 vezes 3, que vai dar 18. Eu tenho que escolher um dos 6 caminhos para ir para C e um dos 3 para ir para B. O que nós temos agora, então? 35 formas do André para a casa do Bernardo e 18 formas dele ir para lá passando por B. Passando por C, desculpa, né? Isso, passando por C. Para ele não passar por C, basta eu pegar as 35 do total, subtrair as 18 que ele passa, e aí você chega em 17 maneiras dele ir passando pela casa do cara, dele não passar, desculpa, né? Tô muito confuso. Então tem 17 maneiras dele ir para a casa do Bernardo sem passar pela casa do Carlos. Então a resposta correta vai ser a letra C. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Então, primeira parte dessa de números está encerrada, tá? Futuramente, depois que acabarem as 270 questões, a gente vai resolver mais questão, então pode ser que a gente resolva mais na nossa combinatória. Ficou faltando resolver questão de arranjo, apesar que o arranjo, ele meio que é o PFC, né, escondido. Mas é isso. Então, hoje às 7 horas, começamos a parte 2 de álgebra com a aula 28, tá? Então, deixa um comentário aí. Se você gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos. Agradeço a quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!